Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Olá, Marília! Tudo bem, querida? Olá, tudo ótimo? Ai, que bom que você está aqui conosco no podcast Você, cada dia melhor. Um podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Muito, muito obrigada, viu, Marília, por estar aqui conosco, né, hoje à noite, você com tantos compromissos, te agradeço por você ter aberto espaço aí na sua agenda, e quero apresentar, gente, aqui a Marília. A Marília é uma pessoa incrível, né, que eu tive a oportunidade de conhecer através de uma amiga muito querida, a Jussara, né, você fazer questão de citar o nome dela, porque ela foi muito amorosa nessa ponte, né, que ela fez aqui entre nós e me contou um pouco da sua história, e eu achei incrível, eu achei que você precisava mesmo estar aqui conosco. A Marília, gente, é uma artista completa, né? Ela é bailarina, né? A primeira formação dela, ela é bailarina, e ela é arte educadora, né? E a linguagem dela é a dança. Ela hoje leciona para mulheres adultas, né? De 18 até 70, não é isso, Marília? Né? A aluna mais velha dela tem 70 anos e também ela dá aula de dança contemporânea para jovens. E também fez todos esses adereços lindos que estão aí atrás dela, gente, que isso mesmo, né? Uma artista completa, mas ela vem aqui também para contar para a gente uma história assim de uma superação imensa que ela viveu, que foi lidar, né, e se tratar e vencer um câncer de mama. Então, queria, né, te dar as boas-vindas e os parabéns e dizer que a gente fica muito feliz de poder compartilhar aqui histórias como a sua. Muito obrigada, viu, Marília? Obrigada, agradeço o convite e gosto de compartilhar essa história. Eu também gosto de pensar que essa história já se encerrou. Isso Então, mesmo. hoje eu conto essa história no sentido de compartilhar para que seja referência, para que possa inspirar outras pessoas. E agradeço o convite, agradeço a Ju por nos colocar em contato. Que É verdade. seja um bom encontro. Ah, com certeza, viu? Bom, gente, e além disso, né, a Marília ela foi uma mulher presenteada aí em algumas oportunidades da vida, e além disso, ela hoje tem o Tainan, que tem 6 meses, que é um bebê muito fofo, que eu fui lá no Instagram dela e vi as fotinhos dele, ele é muito, muito, muito lindo, gente. Mas depois, no final, ela vai deixar o Instagram dela aqui para vocês, e vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais, né, essa família linda, né, dessa artista integral, né, que é a Marília. E ela também é terapeuta, né, falando em integral, ela também é terapeuta, gente, porque com essa calma toda, com essa leveza que ela tem na alma, ela escolheu as profissões certas, né, aí na vida. Bom, gente, eu queria começar essa nossa conversa, então, Marília, é, querendo entender, assim, como foi que a dança, né, entrou na sua vida, se é desde pequenininha, se você sempre sonhou em ser bailarina, como é que isso entrou na sua vida? Quem que te introduziu nesse universo? Curioso que esses dias eu me dei conta que eu estou na dança há 30 anos. Que maravilha! Eu comecei com 9 anos, era algo que eu desejava, mas enfim, por questões ali em casa, e meio que esse momento nunca acontecia, mas aos 9 anos eu comecei a estudar numa escola de bairro mesmo, eu comecei a estudar o balé clássico e me mantive no balé clássico até os 17 anos exclusivamente. Então, tive muitas questões, inclusive com o balé clássico, no sentido emocional, de muita cobrança, de muita pressão, de um pouco ultrapassar os limites do corpo em decorrência ali de um desejo, né, de querer conquistar tecnicamente algo que estava fora do meu alcance. Muito perfeccionista também eu, né, sou, e a dança exige isso, então acho que a técnica clássica foi algo que foi, de alguma maneira, me colocando dentro de uma caixinha. Em um determinado momento eu me senti apertada ali dentro. E aí foi quando eu fui para a minha formação, eu sou graduada, né, na Universidade de Dança, foi onde eu conheci a dança moderna e a dança contemporânea. E aí Aqui em São foi Paulo, a Universidade de Dança? Exatamente, eu fiz em Olha que São Paulo, interessante. na Embi Morumbi,
Na época eu me formei, eu estudei em 2003, então era um curso recente, a minha turma foi a segunda turma nessa Sim, universidade, mas que me abriu as portas, assim, tanto para descobrir outras possibilidades, né, de movimento, de descobrir a produção cultural, de descobrir um corpo mais livre, né, de entender outras possibilidades, já que o balé ali estava muito mais me machucando, né, em todos os sentidos, físico, emocional, do que sendo uma forma de expressão. sim, E aí eu fui muito feliz descobrindo, a princípio, a dança moderna de Martha Graham, no qual eu também estudei muitos anos Martha Graham, e depois dança contemporânea. Dancei em companhia profissional, tive uma experiência muito longa, de 5 anos, numa companhia profissional aqui em São Paulo, chamada Fletir. E quando eu estava no auge, né, dessa minha carreira como bailarina, né, aos 28 anos, foi que eu recebi o diagnóstico. Então, teve, né, uma trajetória, uma ascensão e, de repente, uma pausa ali entendo. nessa história. Entendo. E aí, Marília, você estava exatamente como você disse, né, no auge, jovem, né, linda, crescendo, conhecendo outras possibilidades dentro do que você já amava tanto. Como foi, assim, em que estágio estava? Como foi essa descoberta? Como é que foi esse momento? É, bom, acho que entrar em contato. Primeiro eu descobri, eu desconfiei do câncer de mama por conta da dança, né? Então, Entendo, como bailarina, eu fazia um movimento no chão, né, de mergulhar com o tronco no chão, e nesse mergulho foi que eu notei o nódulo. entendo. E aí eu fui investigar, né, fui perguntar, fui ao médico, e a partir disso que começaram a desconfiar a possibilidade de ter ali algo um pouco mais sério, né? Então foi inclusive a dança que me colocou em contato com o diagnóstico. Sim, Eu acho que o momento mais difícil foi a confirmação da doença, porque foram ali alguns meses, foram praticamente 2 meses de espera, de faz exame, passa por um médico, passa por outro, agenda exame, demora, não tem para agora, só para depois, espera o resultado. Eu sinto, né, me lembro que esses 2 meses foram mais difíceis. Eu estava na companhia de dança, eu tinha uma agenda para cumprir. Como eu falei, eu estava no auge, era uma companhia de dança que a gente tinha uma rotina de 8 horas por dia de ensaio, treinamento físico, tinha toda uma equipe que cuidava, então eu tinha preparador corporal, eu tinha nutricionista, ortopedista, tinha fisioterapeuta, tinha psicólogo, tinha toda uma equipe que amparava fisicamente. Eu estava muito bem preparada, né? Eu estava no auge, então eu tinha uma performance muito performática, né? Enfim, eu saltava, eu girava, eu fazia um espetáculo com 6 personagens, eu fazia 5 deles. Então, eu entendo. era quase que uma bailarina coringa ali. Ah, Ah, hoje não tem né, o Estragon, que era o personagem, então a Marília faz, né? Então, eu era uma peça coringa. E aí, esses 2 meses foram os meses de, e aí? Eu vou continuar dançando? Não vou? Né? Que vai acontecer? Então, acho que esses meses foram os mais difíceis. Acho que muito de todo o processo foram realmente o não saber o que iria acontecer. Foi bem intenso. O diagnóstico de câncer de mama eu recebi em 2012, com 28 anos de idade. é. Realmente deve ter sido assim um divisor de águas, né? Mas que bom que a gente está ouvindo essa história, né? Tantos anos depois, encontra você aqui, né? Saudável, linda, tendo, né? Feito tantas outras coisas depois, né? Mas eu imagino que naquele momento deve realmente ter sido muito difícil. Eu tenho uma história pessoal com o câncer, né? E eu sei que realmente não é fácil. Meu marido recebeu um diagnóstico assim é, muito surpreendente, né? Porque ele era uma pessoa muito saudável. Eu sempre dizia que ele era o mais saudável da família, né? Ele não tinha nem dor de cabeça.
E, de repente, a gente percebeu que ele não estava muito bem, começou a pegar gripe, né, desanimado, muito sono, muito cansado, mas a gente sempre trabalhava muito. Então, né, é aquilo, você vai levando, vai entendendo aquilo, vai normalizando, né, algo que não é para ser normalizado. E aí, quando ele começou a apresentar sintomas de infecção urinária, que daí eu insisti que ele fosse ao médico, etc. Então, assim, em pouco tempo, a gente tinha um diagnóstico. Mas, com 2 dias, entre a consulta e a cirurgia, foram 2 dias. Ele fez a cirurgia porque o médico acreditava que estava no começo. E aí eu lembro quando o médico começou a falar, não, então veja aí, dia 23 de dezembro. Aí eu falei assim, 23, depois de amanhã? 23 de dezembro agora? Ele falou, sim. Aí eu ainda falei assim, doutor, né, não me assusta, né, assim, tanta urgência na cirurgia, né, tanta urgência, não me assusta, eu tenho filho pequeno, hein, pelo amor de Deus, porque eu tinha um de 3, que era o Nuno, né, o Vitor Hugo, e o Luca, que estudou com o filho da Jussara, né, que nos colocou aqui em contato, e ele tinha 8, ainda tinha 7 naquele momento, né, e aí o médico falou assim, é agora. Enfim, 2 dias depois nós estávamos lá, mas quando eles fizeram a cirurgia, ele detectou que já era um caso muito avançado. Só que eu ignorei o que ele disse, porque eu achei tão absurdo, assim, tão impossível. Eu falei, não é possível, imagina, ele não é oncologista, ele operou, mas ele não é oncologista, ele vai fazer o tratamento e ele vai ficar bem. E essa conduta, né, essa fé, essa certeza, assim, nos sustentou por 4 meses e meio. Então foi muito importante, sabe, manter a esperança, né, acreditar realmente, porque há pessoas que elas perdem o jogo antes do jogo terminar. E realmente o jogo só termina quando o juiz apita, né? Então a gente foi até o final, né, jogando, 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 mas infelizmente, né, ele veio a falecer no dia 1º de maio, assim, às vésperas do meu aniversário, enfim, né, foi um período bem difícil. Então eu fico muito feliz, mas feliz mesmo, Marília, quando eu encontro uma história de alguém que passou por algo, né, que era a mesma doença, né, sendo que em outro órgão, mas que venceu, sabe? Principalmente, assim, quando eu vejo alguém, assim, tão cheio de vida, né, como ele era, né, e como eu vejo você. Uhum. Então eu acho isso, assim, muito, muito especial mesmo. Mas eu falo, né, aqui, porque a gente vai estar sendo ouvido por outras pessoas, né, e por outras famílias. A gente, né, hoje é 30 de outubro, né, esse podcast vai ao ar daqui a 2 semanas, mas a gente viveu aqui esse mês, né, da prevenção ao câncer de mama, e uma coisa que a gente descobriu, né, durante essa jornada de médicos, etc., é que um ano antes ele havia perdido a irmã dele de câncer de mama, porque, né, ela fez os exames, detectaram algo, mas ela ficou com tanto medo, Marília, de descobrir a verdade, que ela não voltou ao médico. Ela ficou com medo. E ela só voltou ao médico quando o caso já estava muito avançado, quando ela já sentia muitas dores. Então, nesse período, o médico explicou para a gente que os homens que têm irmãs com câncer de mama, eles podem vir a desenvolver câncer de bexiga, que foi o caso dele. E a gente não imaginava isso, né? Então, eu uso aqui também essa possibilidade para, né, avisar as pessoas, para fazer um alerta, porque nós mulheres fazemos muitos exames, mas os homens, os médicos, quando pedem, são os exames de próstata e exames de sangue. Não pede um exame de um ultrassom das vias urinárias, por exemplo, que teria salvo a vida dele se ele tivesse feito junto com os exames que ele fazia regularmente na época do aniversário, que era agosto, né? Então, ali, realmente, né, as possibilidades foram outras. Mas eu também entendo, né, sou uma pessoa que tem uma visão, né, espiritual, né, de tudo isso. Eu entendo que realmente havia chegado o momento dele ir embora. Para a gente aqui que fica, né, nunca é o momento, né? Nunca é, mas, né, foi o momento dele e enfim, a gente vem, né, a gente continuou, a gente vem tocando, né, muitas pessoas queridas, né, ao nosso redor, né, e enfim, que as coisas, né, vão caminhando. Mas eu fiquei muito feliz quando a Jussara me contou, né, a sua história, e olha, ela não somente venceu, como ela se tornou mãe, a gente tem um bebê agora aqui, maravilhoso, e enfim. E aí, né, feita essa pausa aqui, né, você me desculpe, mas eu acho que uma das coisas legais aqui desse momento, né, que eu criei, porque eu sempre quis contar isso, eu sempre quis contar histórias
de superação, histórias de pessoas que venceram, histórias de pessoas que passaram por grandes transformações e, assim, não se deixaram abater. Aliás, elas até ficaram abatidas por um tempo, porque a gente fica, né? Mas elas conseguiram se erguer, né, e ir adiante. Então, eu sempre quis contar isso. E eu acho que uma das coisas preciosas que a gente tem aqui é essa naturalidade, né? Não tem, assim, um roteiro muito fechado, né, do que a gente vai tocar, né, por aqui. Mas daí me conta, né, quando você, então, conseguiu, né, o diagnóstico, foi decidido pelo tratamento. Quanto tempo durou esse tratamento, Marília? Antes, eu queria dizer algo que Ah, o câncer, né? Algumas pessoas não gostam nem de falar, né? Ai, aquela verdade. doença, né? Isso, tem um tabu, Fica, né, na tem um palavra. tabu. E aí tem um tabu também sobre a morte, né? Então não pode falar sobre. É, Mas é importante a gente falar sobre, né? Então, falar que quanto mais cedo for diagnosticado, mais possibilidades de cura, né? No câncer de mama, os exames de rastreio, então mamografia após os 40 anos anualmente, os exames de toque para caso perceba alguma diferença, alguma alteração de um mês para o outro, buscar imediatamente o médico, porque é comprovado que é detectado em estágios iniciais, aumenta-se 95% de chances, né, a cura. Em outros órgãos, né, que acho que é o que você comentou, de alguma maneira é uma doença muito silenciosa, né, ela não tem muito sintoma, né, eu tinha das marcas, né, do câncer de mama, eu tinha uma característica, né, do câncer de mama, mas eu não sabia que era uma característica do câncer de mama, né, eu tinha uma alteração ali na pele, mas eu não sabia, né, isso mudou não o era... tom ou você tinha algum tipo de alergia? Não, eu tinha, na verdade, um mamilo invertido. Eu tinha a característica do mamilo afetado pela doença, ele era diferente. Ele Mas eu inverteu. nunca... Ele inverteu sozinho. Exatamente, o nódulo estava bem embaixo do mamilo. Então, assim, mas eu Entendi. nunca, 28 anos, sem nenhum caso da família, e eu acho que isso também é um cuidado, né? Não é porque o meu pai olhava o caderninho lá no AC Camargo, que é onde eu fiz o tratamento, e falava grupo de risco, obesidade, caso na família, fumante, enfim. Eu não tinha nada disso, né? Eu era atleta, né? Eu tinha um trabalho como atleta, eu tinha uma nutricionista, eu tinha uma alimentação super saudável, não fumava, não bebia, dormia. Acho que o que eu fazia de mais irregular ali era o sono, que eu trabalhava demais e dormia pouco. Agora o restante, né, estava tudo em ordem. Mas o câncer é uma doença multifatorial, né? Tem os aspectos, né, do cuidado com a saúde, dos bons hábitos, que eu acho que a gente precisa manter uma alimentação equilibrada, atividade física, tem a questão genética, como você também comentou. No meu caso, eu fiz vários exames genéticos e deram inconclusivos, alguns deram que não há mutação genética e muitos outros deram inconclusivos, ou seja, não tem a genética que vá comprovar, né? Então, a genética, inclusive, se você tem uma alteração genética, ela não é, né, uma carta, né? Ó, você vai ter câncer, é uma predisposição. E a partir Pode disso, ou não desenvolver, né? pode fazer algo, né? Então, se tem casos na família, você pode, né, avisar o médico e fazer exames de rastreio, fazer exames genéticos para saber se você também carrega aquela genética e aí, de repente, tomar alguns cuidados preventivos. E tem, né? Então, tem os bons hábitos, a carga genética e tem a parte emocional que a gente fala muito pouco, né? Tem um aspecto da nossa subjetividade que está conectado também, né? Tem o ambiente, né? Água poluída, né? O solo poluído, com a alimentação com agrotóxicos. Então, olha quantos fatores estão relacionados, né, à doença. É verdade. Genética, com os hábitos, o ambiente e a nossa subjetividade. Então, estamos saudáveis? Estamos, mas a doença pode acometer qualquer um de Qualquer nós. um, é verdade. Isso é uma questão. E a medicina está tão avançada, está cada dia mais avançada, então acho que falar sobre
é importante. E Sim. quando ocorre, né, um desfecho, né, como aconteceu com você, e eu sinto muitíssimo, não quer dizer que perdeu a batalha, né, que perdeu, né, o jogo, né, ninguém perde, né, acon- é uma consequência para aquela, né, existência, né, tinha que ser daquele jeito. Né, a gente pode, é o que você falou, a gente né, sente mais ou menos, porque senão a gente entende que só quem se curou do câncer teve um final feliz no sentido de vencer. Mas a pessoa que fez a passagem também venceu, né? Também venceu provavelmente meses de tratamento, né? Também teve que lidar com questões, e aí, de forma direta e indireta, todo o entorno, né? Então, eu acho que o que o câncer me mostrou é que ele é um intenso processo de transformação. Isso é fato. Assim, para mim foi, para o meu entorno, né, a minha família foi. E aí, respondendo a sua pergunta, eu iniciei o tratamento em 2013 com a cirurgia. Era um tumor que foi diagnosticado bem inicial, então ele ainda era pequeno, então optamos por primeiro remover parte da mama. Não precisou fazer a remoção da mama total, os médicos conseguiram preservar uma parte dela. E aí eu segui com 16 sessões de quimioterapia, mais 30 sessões de radioterapia, mais hormonioterapia por alguns anos, e fiquei tomando uma medicação durante 7 anos. E essa medicação era o que de alguma maneira protegia, né? Enfim, que é o tamoxifeno. Então foi um tratamento ali intenso de 1 ano, numa intensidade assim muito grande, com queda do Sim. cabelo, com baixa da imunidade, com todos os cuidados, né, que precisa ter, no, né, numa imunidade baixíssima por Sim. conta da quimioterapia. Numa certa apatia, né? Eu lembro que teve um momento que meu pai ligou para minha psicóloga e falou: Olha, a Marília está em depressão. E a minha psicóloga falou: Por quê, né? Que você acha isso? Ah, porque ela só chora. Isso foi em outubro. Eu iniciei o tratamento em janeiro. E aí a minha psicóloga falou assim: Então, mas em algum momento ela tinha que chorar, não é mesmo? Né? É, Em algum verdade. momento isso iria vir, né? Então, eu sinto que foi que eu me sustentei durante né, o ano praticamente todo, no sentido de, bom, agora eu não tenho energia para fraquejar, porque eu já tô fraca, né? Se eu né, relaxar um pouquinho mais aqui, eu não vou ter força para continuar e terminar o tratamento, Sim. porque é um tratamento bastante que exige muito, né, emocionalmente, fisicamente. Então eu sinto que a minha experiência foi, vou, né, ficar aqui firme e até cruzar a linha de chegada. Mas a hora que acabou as sessões de radioterapia, que foi a última parte mais intensa do tratamento, eu me joguei no chão, falei, já corri a maratona, já acabou, agora deixa eu descansar, né, Sim. deixa eu ficar sozinha em casa, porque eu morava sozinha antes. Aí, durante o tratamento, minha mãe e minha madrinha se dividiam ali nos cuidados, ficando comigo. Aí, nesse momento, eu mandei elas embora, falei, deixa eu ficar só. E me entreguei, tipo, agora eu preciso viver isso, assim, sabe? Sim. Então, não que durante o tratamento eu não tenha me entristecido, eu não tenha, né, fraquejado, eu não tenha pensado em desistir, sim, mas eu sinto que internamente algo me sustentava. E aí, nesse final, foi quando eu falei, bom, agora já acabou, agora deixa eu relaxar e viver esse luto, né? Deixa eu viver esse luto dessa Marília que acabou de ir, né? Teve uma Marília que junto com o tratamento, junto com a remoção ali do câncer, foi, né? Então, deixa ela aí. E eu vivi esse luto para depois, né, Reerguer. recomeçar uma nova vida, que aí mudou tudo, aí mudou sonho, mudou a profissão, foi aí que eu desejei me tornar terapeuta. Eu falo Sim. que eu fui a minha primeira paciente, né, Que eu me tornei incrível. terapeuta de mim mesma a princípio,
para depois, né, começar a estudar e começar a minha formação nesse sentido de me tornar terapeuta acompanhando outras pessoas. E hoje eu sou terapeuta corporal, utilizando também a minha vivência com a dança, com essa experiência do corpo, né? Mas a primeira que foi cuidada fui eu mesma, né? Entendi. Então, mudou sonho, mudou desejo. Você saiu da companhia, né, na qual você trabalhava, quando você se recuperou, e quando você se recuperou, você já começou a trabalhar como terapeuta, foi isso? Não, aí eu comecei a formação, né? Aí eu entendi que eu queria seguir esse caminho e fui estudar. Então, eu estudei na Unipaz, que já era um lugar que eu estudava, a Universidade da Paz. Já fazia ali a formação holística de base, que é um curso, enfim, que primeiro foi para mim, um presente para mim, mas e depois me deu, né, conhecimentos para lidar com esse campo da terapia. Mais recentemente, em 2020, eu fiz uma formação em terapeuta do cuidado integral, também pela Unipaz, seguindo ali uma mesma linha, e agora eu estou em formação com a psicologia formativa, que é uma outra vertente, mas que está dentro ali do cuidado integral, que é especificamente o trabalho corporal, né, uma abordagem pelo corpo. Então, eu estou em formação, né? Entendi. Mas a Continuamente, né? a companhia eu decidi sair porque eu vi que até você vai voltar, né, Má? Vamos voltar? A companhia ficou um tempo parada, né? Porque aí eu saí, aí outras bailarinas saíram também por outros motivos, e aí quando eu voltei, agora você vai voltar, a gente vai continuar. Eu falei, não faz mais sentido eu estar aqui, né? Eu percebi que era um sacrifício muito grande, apesar de, né, escolher, não era um sacrifício, né, como lá no balé que eu me machucava, não, mas eu não tinha uma condição financeira segura, né, a companhia, às vezes eu tinha cachê, às vezes eu não tinha, era muito instável financeiramente, e aí eu decidi que eu não queria mais isso, eu falei, não, eu quero uma segurança, eu vou buscar caminhos. Aí eu entrei, né, no programa que eu estou hoje, chamado Fábrica de Cultura, onde eu já era arte educadora, eu já trabalhava em programas na periferia, em programas sociais, e aí eu entrei nesse programa onde eu estou até hoje, atuando como arte educadora e tendo um pouco mais de estabilidade. Muito, muito, muito bacana, Marília. E você disse uma coisa muito importante, né? Você falou do câncer no papel de um grande transformador. Eu acho que esse mergulho que você foi fazendo aí durante o tratamento, né? Realmente, assim, foi um mergulho muito fundo. E durante o tratamento, você também já tinha o seu blog, e aí você já escrevia, né? E durante o tratamento, você passou a escrever, né? Como uma forma de desabafo mesmo. E aí conta pra gente o que virou, né? Esse diário seu aí do câncer. Eu publicava esse diário no blog e na ilusão ou na inocência de achar que ninguém lia. Mas aí eu me dei conta de que as pessoas liam, pessoas que não me conheciam, né, pessoalmente. E muitas falaram, nossa, é bonito, né, essas palavras me ajudou, né, a lidar com as minhas questões, que às vezes estava ligado também com o tratamento oncológico, mas às vezes não, às vezes eram outros processos de transformação e as pessoas viam ali uma certa ressonância naquilo que eu falava, em outros processos. E o blog, né, eu escrevi durante... Ele já existia, mas era mais singelo, eram umas poesias, mas ficou intenso durante o tratamento. Eu escrevi durante, acho que 2013, 14, acho que foi até 2015. E aí, com essa intenção, né, e as pessoas falam, publica um livro, né, enfim. Aí eu falei, não, né, tá lá, quem quiser ler o blog. E aí eu recomendava o blog durante esses anos todos, lê lá o blog, né. Mas aí eu tomei coragem, e quando eu falo que eu tomei coragem é porque eu realmente precisei estar preparada para retomar os textos. Os textos são muito fortes, a palavra, né, tem uma memória, né? Então, quando eu leio aquele texto, eu sei,
onde eu estava, o que eu estava sentindo, que momento do Sim. tratamento eu estava, se era mais intenso, se foi um momento mais de sofrimento, de mais exaustão. Eu lembro, né? E o meu corpo lembra. Então, retomar a leitura dos textos foi, acho que um outro processo de transformação, assim, sabe? Foi, acho que um processo de autoanálise, de um processo terapêutico e de cura, né? Acho que muito profundo também, porque aí eu fui Sim. acessando outros lugares e me vendo também como personagem. Eu fiz essa releitura em 2021. Então eu fui me tornando essa personagem, sabe? De alguma maneira, criando uma certa distância dessa história, Sim. é, dando ali o devido peso, o devido lugar, né, ao câncer na minha vida. E aí eu consegui, né, fiz um financiamento coletivo para publicar o livro, sincronicamente a editora, né, Sim. a pessoa que fez Que toda lindo. a edição foi a Gabi Gasparim, e ela sincronicamente também teve câncer de mama. Nossa, e vocês não se conheciam? Não, eu estava procurando uma editora, procurando alguém que pudesse me auxiliar. Tinha um contato com uma outra editora, algumas coisas estavam ali acontecendo, mas eu ainda não estava segura. E aí uma amiga jornalista, que é amiga da Gabi, falou assim, conversa com a Gabriela, ela tem a editora Vidaria. Eu falei, vou conversar com ela. E aí Sim. comentou, inclusive, ela teve câncer de mama recentemente. Eu falei, uau, né, vou Gente. entrar em contato. E aí é muito louco, porque quando eu mandei para ela o e-mail, ela tinha, isso eu só fui saber depois, tá? Ela teve o câncer de mama em 2018, também super jovem, com 30 e poucos anos. E aí, quando eu mandei o e-mail para ela estava com um diagnóstico de metástase óssea. Nossa. E ela fala, né, depois, ela até conta no texto que ela escreveu no livro, o quanto que para ela foi impactante e profundo para ela, né, receber o meu e-mail, porque a gente tem vários amigos em comum, e muitas pessoas falavam de mim para ela. Uhum. Fala com a Marília, procura, ela já fez o tratamento há muito tempo atrás, está ótima, fala com ela, mas ela nunca me procurou. E aí, quando chegou o e-mail, ela estava, né, nesse processo, desse segundo diagnóstico, que ela disse que foi quando ela realmente se viu sem chão, porque da primeira vez ela estava ok, vamos lá, o que tem que fazer? Vou fazer o tratamento um Sim. pouco mais pragmática. Nesse segundo momento, ela conta que foi realmente quando ela se viu sem chão, que o mundo se abriu, e aí eu mandei o e-mail. Ela Nossa, falou: Uau, vou incrível. conhecer a Marília, é a Marília, né? Tipo, Uhum. você é a pessoa, né? Enfim. E aí foi uma linda relação, assim, eu de cara. Ela fala: Olha, se você não quiser, eu vou entender, mas eu quero muito trabalhar no seu livro. Assim, ela queria, né? Acho que Entendi. foi forte Que, para ela. um caso de amor mesmo, né? E Exatamente. aí nasceu o Inquieta Razão, em formato de livro, né? Isso. E aí é interessante que a gente não falou aqui, mas ele Uhum. tem o mesmo formato do solo de dança. Então, logo depois do tratamento em 2013, em Sim. 2014, em março, eu estreiei o solo de dança Inquieta Razão, onde eu me baseio nos trechos, né, alguns trechos desse livro, né, que era o diário, e escrevi uma narrativa contando esse processo de transformação que eu vivi, né? Essa narrativa através do corpo. Então, no espetáculo de dança, eu passo pelas estações do ano. Por Sim. outono, quando tem a queda dos cabelos, o inverno, quando eu estou ali num momento que eu não aguento mais, né? Que está num processo muito intenso, um mergulho muito intenso, uma fragilidade física muito grande. E Uhum. aí eu vou para a primavera, onde o inverno é ali o vendaval, quando né, tudo muda de lugar, né? Sabe quando vem aquela ventania e tira tudo Sim. do lugar? Eu estava, né, nesse inverno. Aí eu vou para a primavera, quando eu encontro as águas, quando eu vejo uma possibilidade, né, de uma cor, né, começa a surgir. E aí, verão.
que é nesse solo a coreografia coreografada, né? O único momento do solo que é uma coreografia que eu fiz em pensamento, porque Sim. na época fisicamente eu estava muito debilitada, então eu rascunhei isso em pensamento, e quando eu fui melhorando fisicamente, eu fui trazendo isso para o corpo, mas ela é uma coreografia que fala sobre essa potência da vida, do recomeçar, né, desse sol, desse fogo, e todas as outras estações, né, todas as outras cenas são de improviso, né, eu improviso a partir da água, do Sim. ar e da terra. E aí esse livro, ele carrega essas estações, né? Então a gente optou por dividi-los também por essas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. E aí tem também um ensaio fotográfico que eu Ai, fiz que naquela lindo. época. Aham. Lindo, lindo, lindo. Ele tem o mesmo, eu Já acho que estou são. encomendando meu exemplar, viu? Muito, muito lindo, gente. Quanta sincronia, né? Que coisa incrível. Acho que se tivesse combinado, não tinha sido assim, né? Você procurando editora, encontrar uma editora, né, que havia passado, né? Estava passando pela mesma questão e ela ficou bem. Ela tá ótima. Ela tá ótima. Gente, mesmo em Ela metástase, ela ficou bem, ela conseguiu reverter isso. Ela tá, hoje em dia, os exames dela estão zerados, não tem nenhuma. Pelo olhar clínico, tem metástase óssea, né? Ela conta isso. Pelo olhar clínico, é. Mas por ela e pelos exames, né? Os exames de sangue que mostram ali, né, um desequilíbrio, não tem. Então, Entendi. está completamente estabilizado. Ela teve uma mudança radical a alimentação dela, ela é completamente vegetariana, com a alimentação viva, né, brotos, enfim, eu falo que ela até é Uhum. minha inspiração. É, Fez recentemente o caminho São Francisco de Assis, né, numa peregrinação muito bonita. Enfim, eu falo que ela me inspira, né? Incrível. Eu fui inspiração para ela quando ela nem me conhecia, e hoje em dia que a gente tem essa relação, ela me inspira, assim, porque ela realmente, após o segundo diagnóstico, foi que. E ela fala isso quando ela leu, né, o meu livro, a princípio, né, o primeiro formato, ela fala: Nossa, eu fui tão pragmática, né, no meu primeiro diagnóstico. E eu sinto que você foi num mergulho, assim, eu sinto que ela, né, fala que ficou Sim, numa relação ainda na camada, né? E eu reconheço que quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, é para viver isso? Então eu vou viver isso. Eu deixei de trabalhar, até porque eu era bailarina, não tinha como eu, né, enfim, ir para o palco e fazer atividade física, é impossível, né, sim. no que eu fazia, né, eram 8 horas por dia, então eu dei uma pausa no meu trabalho, era o meu único trabalho, 8 horas por dia ali. Então, se é para viver isso, eu vou viver isso numa intensidade, e eu vivi o tratamento, né? Foi a escolha que eu fiz, viver Sim. o tratamento na intensidade. Então, dormir, não saber como eu vou acordar. Acordar, não conseguir sair da cama e lidar com isso, né? O que que eu tenho para hoje? Uhum. Eu escolhi, e eu sinto que foi uma escolha que para mim faz sentido, porque eu acho que o fato também de escrever, eu também fui dando contorno a essa experiência, né? Como a minha forma de expressão até então era a dança, eu me expressava pelo movimento. E eu não Sim. estava dançando, né? Eu não estava É. em movimento, eu estava em Escrever te pensamento. ajudou a pôr um pouco disso para fora. Exatamente. E você descobriu, então, que você escrevia e escrevia muito bem. Ó, você Ó, falou em sim. sincronicidade, tem um texto aqui, ó, do dia 27 de novembro de 2012, Sim. antes do diagnóstico, né, ainda. Sincronicidades são eventos mágicos e encantadores que acontecem em nossas vidas. São aqueles momentos em que é impossível não crer que forças divinas regem nossa existência. Fé é uma qualidade que não precisa de provas, ela simplesmente existe.
Anjos nos são enviados em formas de gestos, palavras, encontros e olhares. Confiança é a coragem de se fiar com o mistério. Coragem é o coração agindo e alegria é poder sentir isso tudo. E eu Nossa, posso dizer que o que tinha incrível. acontecido aqui? Tinham me falado para procurar um determinado doutor para fazer a biópsia. A biópsia na mama é um pouquinho chata, assim, pode ser bastante desconfortável. E aí falaram, olha, esse doutor, ele é muito bom. Ele vai de primeira e ele é ótimo. E eu fui atrás dele. Só que ele só tinha agenda para dali a 6 meses Poxa, e no particular, num valor que era exorbitante, que naquela época eu não tinha como bancar. E falei, ok, né? Não vai ter, eu não lembro o nome dele. Não vai, né? Não vai ser com esse doutor. Obrigada, né? Enfim, que pena, vamos do jeito que dava. E aí eu fui no laboratório mais barato que eu achei, porque eu estava pelo SUS, mas não, nessa época eu tinha convênio, mas estava dando muitos problemas e não tinha agenda, enfim, era também muito longe. Eu falei, vamos no mais barato. Fui num laboratório com o orçamento mais em conta que tinha, com a agenda mais rápida que tinha, e fiz o exame. E aí, no momento que eu estava fazendo o exame, eu olhei o crachá do doutor, era ele. não acredito. Eu olhei e falei assim, oxi, mas ele atendia acho que no Albert Einstein, alguma coisa assim. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Né, que eu te procurei, eu fui ver a sua agenda, me falaram que você era o melhor nesse exame. Eu, Não né, acredito. Aí ele falou, eu atendo nessa clínica uma vez por mês no preço popular. Não acredito. Era o trabalho quase voluntário dele. É, E e aí eu você escrevi caindo no esse dia. dele. Gente, nossa, E aí eu Marília. escrevi esse texto, né, falando da Sim, sincronicidade, são eventos mágicos, assim, porque eventos qual a mágicos mesmo. possibilidade, né, disso acontecer? Eu procurei, eu fui atrás, eu tentei furunar a agenda, enfim. E aí fiz o exame com ele, então Que fantástico. Eu acho que isso te deu ali um sinal, né, muito bom, mas muito grande mesmo, de que era só uma grande pedra no caminho, mas você iria vencer. foi exatamente isso. Nossa, Marília, eu amei, amei ouvir tudo isso. E só queria saber, né, só queria que você contasse aqui um pouquinho para gente sobre a chegada do Tainã, né? Porque eu acho que essa é a cereja do bolo, né? Depois de tudo isso, né? Tantas transformações que vieram, a mudança de carreira, e você foi fazendo tudo com tanto amor, sem revolta, sabe? Sem sentimentos, né? Assim, de mágoas, né? Sem aquela pergunta assim que é tão complicada, né? Quando a pessoa faz, né? Do porquê eu, né? Então eu acho que isso foi o que eu achei mais bonito na sua história, né? Você reconfigurou a sua profissão, né? Você fez uma transição de carreira, mas tão lindamente conectada com o seu propósito, né? Porque o seu propósito não era dançar, né? No lugar X ou Y. O seu propósito é dançar e ensinar a dançar. É trazer a alegria através do movimento, né? É trazer a cura, né? Porque daí você juntou a terapia. Então, nossa, eu fiquei muito curiosa para saber como é essa terapia com o corpo. Eu acho que se você conseguir falar aí um pouquinho para a gente, né, também dessa parte, assim, seria fantástico, mas queria, né, chegar aqui ao finalzinho da nossa conversa, falando da chegada do Tainã e de como é esse seu trabalho, né, da terapia com o corpo. Eu sempre me perguntei, não me interessava saber por que eu tinha ficado doente, mas eu queria saber para quê. Eu acho que essa foi a grande pergunta à morte, assim, para quê, né? Para que Sim. isso tudo? E eu acho que as escolhas que foram acontecendo depois, com mais consciência ou de forma mais intuitiva, né, num lugar que tipo, vou para lá, não sei por quê, mas eu vou para lá, eu acho que foram nesse desejo de para quê. E eu lembro que logo no começo eu quis criar um projeto de dança para mulheres em tratamento, para mulheres com câncer. Sim. E aí eu percebi que eu falei, não, eu não quero, né, ficar voltando no hospital, eu não quero, né, trabalhar dentro do hospital, né, eu acho que eu estava ainda muito colada a essa história. E aí eu entrei nesse trabalho que eu estou até hoje, e a primeira turma que eu tive foi de dança contemporânea para mulheres,
A dança contemporânea é um estilo muito, né, específico, é um estilo de dança, inclusive, bastante técnico. E eu trabalhei com mulheres que nunca tinham feito esse estilo de dança, e a maioria tinham feito, sei lá, dança de salão, ou, eu gosto de dançar e tô aqui porque não tem vaga na dança de salão. Não sei o que é dança contemporânea, mas é o que tem vaga. E eram mulheres, né? Enfim, que eu nunca tinha trabalhado com pessoas que não fossem bailarinos profissionais ou jovens em formação. Essa Entendi. foi a minha primeira turma. E ali, né, eu entendi, eu falei, eu quero trabalhar com mulheres no sentido de evitar, né, como se fosse um trabalho preventivo de que elas não adoeçam, né? Eu não quero trabalhar com as mulheres doentes, né, que estão ali acometidas pela doença ou em tratamento. Eu quero trabalhar com mulheres que possam encontrar na dança um lugar de cura, né? Enfim, então, e o meu trabalho hoje como terapeuta corporal está aí, tanto nesse lugar do coletivo, né, num encontro coletivo com muitas mulheres, com muitas pessoas envolvidas, desenvolvendo ali processos numa dança mais investigativa, numa dança criativa, numa dança de improvisação e de descoberta, como também no trabalho pessoal de fazer a leitura do corpo, né, de perceber como está o seu corpo. Então, hoje eu tenho um trabalho chamado Prática, Movimento e Consciência, que eu oriento, né, que eu facilito, na verdade, que a pessoa acesse o corpo, né, que ela mesma perceba como está a respiração dela, quais são as tensões, como que ela pode aliviar, como que ela pode... e aí eu tenho exercícios para melhorar a capacidade respiratória, para perceber se a gente está mais em contração ou mais numa expansão, numa euforia que também a gente não dá conta, né, de ficar o tempo inteiro aqui, mas também não dá para ficar o tempo inteiro aqui. Então, esse é o trabalho que eu tenho hoje com essa prática de movimento e consciência, coletivo e individualmente. Entendi. E esse trabalho individual você faz só presencial ou você também faz online? Ele nasceu na pandemia, então ele é sobretudo online. Muito bom. Ele é online, tanto individual, em atendimentos individuais online, quanto em coletivo. E curioso que eu ainda não fiz ele no presencial. Ele está sendo sustentado aqui desde 2020 no online e super rola. Tem, inclusive, pessoas que estão comigo desde 2020, há 3 anos, nesse trabalho, nessa busca, né? Eu acho que é uma busca constante. E aí chegamos no Tainã, que eu não fiz, né? Durante o tratamento eu fui orientada para fazer a reserva dos óvulos, porque a quimioterapia afeta a fertilidade feminina, então eu recebi essa orientação. Não quis fazer, até procurei, foi constrangedor, me sentir completamente desamparada, né, nessa consulta que seria para entender esse processo. Eu lembro que eu falei ao médico, ele falava, olha, você não vai engravidar se você não guardar os óvulos agora, e eu achei aquilo de uma agressividade tão grande. Eu nunca tinha sonhado em engravidar, não tinha isso, né? Não fazia parte do meu desejo, e aí eu tinha que decidir naquele segundo se eu queria ser mãe ou não, sendo que eu nunca tinha pensado nisso. Entendi. E aí eu falei, eu vou tomar um café e já volto. Esse já volto, até estava hoje. esperando até hoje. E confiei, assim, bom, se o dia que eu desejar isso, o dia que isso estiver no meu caminho, eu olho para isso, né? Então, não guardei óvulos, segui minha vida, era uma questão, né, se eu conseguiria ou não, enfim. E aí, quando eu decidi engravidar, os meus médicos fizeram ali uma vigilância, né, comigo, né, me liberaram depois de 1 ano, né, você está ok, está super saudável, né, eu sigo em acompanhamento, né, mas este ano foi bem rigoroso o acompanhamento, e aí eu fui liberada. Na primeira tentativa eu engravidei, até então, os exames mostravam, né, uma baixa reserva ovariana por conta da quimioterapia e também um pouco da idade. Eu tinha 37 anos, então estava ali as duas coisas juntas.
mas principalmente pela quimioterapia, e os médicos falaram, olha, vai ser difícil, mas quem sou eu para dizer não, né? Tenta. Sim. E aí eu engravidei logo de primeira, não acreditei, falei, não, tá de brincadeira, né? Como assim? Falou que vai ser difícil e de primeira aconteceu? Aham. Mas foi uma gestação anembrionária que não evoluiu, mas eu acho que foi muito importante para eu confiar que eu seria capaz. Eu Sim. acho que essa primeira gestação, esse meu bebê recebeu o nome de Beno. Ele se chama Beno, né? Ele não veio aos meus braços, mas ele existiu e ele existe para mim como uma potência. Ele me mostrou que eu seria capaz de gestar, de engravidar, que isso poderia estar no meu caminho. Então, acho Sim. que foi algo muito forte para mim, apesar de não vir aos meus braços, ele me deu muita vida. Meu bebê, meu primeiro bebê. E aí depois a gente foi, né, enfim, no processo das tentativas, tive uma gravidez química, e aí tive uma gestação, uma terceiro teste positivo, que evoluiu, o Tainan, nasceu super saudável, super forte, então de uma gestação natural, de uma amamentação que eu não sabia como iria se dar, porque eu não tenho a mama esquerda, né? Eu não tenho mamilo na mama esquerda, então não teria como, mas ainda assim, por efeitos da radioterapia, né, fica ali uma mama afetada. Sim. Então, uma mama que, mesmo com o mamilo, muitas mulheres acabam não conseguindo, né, amamentar com a mama que recebeu o tratamento, mas eu tinha uma mama saudável, né? Eu tenho uma mama saudável. Então, eu apostei nisso, Sim. e aí, logo que o Tainan nasceu, ele mamou por 2 horas sem parar, e Nossa, eu que não incrível. tive absolutamente nenhuma questão com a amamentação, o que é muito comum, né? Enfim, então acho que eu tive esse privilégio, tive esse presente, não tive nenhuma questão, nenhuma dor, nada machucado, não sangrou, não tive mastite, nada. Uma produção muito grande de leite, então eu também sou doadora de leite materno. Nossa. É, Você até doa leite consigo fazer uma de, ordenha para doar de uma única mama. Tem de uma tanto única. leite, a outra não produz. Não. Entendi. Gente, que coisa incrível. Então, acho que o que um dia, né, foi doença, o que um dia foi falta, ausência, hoje é cura, é potência, é abundância, né? Sim. Então, acho que ressignificou também essa minha relação com a mama, e isso é um assunto, infelizmente, pouco falado, né? Como que É. é, de 10 anos para cá que começaram a aumentar os casos de mulheres jovens com câncer de mama. Então, a gente começa a ver nesse momento essas mulheres jovens que tiveram câncer de mama, né, engravidando, seja por fertilização, né, porque guardou óvulo, seja por natural. Eu conheço outras mulheres que tiveram o diagnóstico e que gestaram de forma natural, Sim. e que amamentaram também, conseguiram amamentar. Então, acho que isso começa a ser um assunto que a gente vai começar a ver cada vez mais, né? E que bom, Que bom. que a gente começa a ver essas mulheres que aos 20 e poucos anos passaram pelo diagnóstico, mas que hoje encontraram aí essa possibilidade de gestar, amamentar, e mesmo que, né, tenha ali alguma dificuldade em amamentar, existem outros recursos, Sim, né? muitos. Enfim, existe a fórmula, né? Isso não quer dizer nada, mas existe a possibilidade de. Eu procurei muito por histórias de mulheres que gestaram e que amamentaram, né? Como uma referência, assim, Sim. como uma inspiração, como um Um espelho, incentivo, né? Um um espelho, incentivo, exatamente. Ai, exatamente. e deu certo, né? Nossa, maravilhoso, Marília. Eu só tenho a agradecer. Foi muito incrível, foi impressionante, foi muito rico, na verdade. Eu acho que a palavra é essa. Foi muito rico porque, além de você, né, ir contando para a gente os passos que você foi dando, né, a sua evolução.
mental, emocional e física, você também foi fazendo vários alertas aqui, assim, extremamente importantes. Então, eu sou muito, muito grata mesmo. E queria que você, né, divulgasse, porque você tem o blog, né, que tem o mesmo nome do livro, que é o Inquieta Razão, o seu contato aí, quem quiser, né, conversar com você sobre a terapia corporal, que eu já fiquei apaixonada, o livro, né, como é que a gente faz para adquirir, por favor, se você puder deixar aí os seus canais, serão muito bem-vindos. Ó, o livro, ele tá, eu acho que o mais fácil é ser diretamente comigo. Ele tá agora numa livraria, Sim, chamada Selecta, mas é por pouco tempo, né? Então, como o vídeo vai ficar no YouTube aqui, então, isso, diretamente comigo é um formulário. Então, lembrando que ele foi feito via financiamento coletivo, né? Então, estão todos aí foi numa produção completamente independente. Então, perfeito. a venda também vai continuar enquanto tiverem exemplares comigo. Então, é um formulário que vocês respondem, recebo pagamento via Pix, e aí eu mesma mando para vocês, para quem quiser, com dedicatória, também entra em contato para saber, porque às vezes a pessoa compra para dar de presente, enfim, então a gente Sim, se fala ali através desse formulário, e eu mesma envio com muito amor, carinho, esse livro, e o desejo é que ele voe, né? Enfim, que ele sim. ganhe essa dimensão aí Ah, ele precisa voar. Muito, muito bom. E aí, para te achar e para poder solicitar o Tá. livro, O meu Instagram é @mariliacosta_movimento. perfeito. Esse Eu é vou o meu deixar também Instagram. no texto escrito, eu também vou deixar. Isso, e É, aí eu posso te passar esse link do formulário, se quiser deixar aqui ah, na sim, descrição, perfeito. tá? Quero Também sim. pode ser, mas no meu Instagram também tem lá de forma contínua até terem exemplares. Perfeito. Então, o contato com você, tanto para a terapia corporal, quanto para o livro, né? Enfim, qualquer contato mesmo, através do Instagram. Isso, quem quiser, o meu e-mail também é Uhum, mariliacosta.silva@hotmail.com, uhum, também dá para acessar. tá certo. No meu Instagram, eu falava mais sobre a prática Movimento Consciência. É, Então, se olhar um pouquinho mais para trás, tem exercícios, tem a prática, tem eu praticando, enfim. Mas agora eu fui mãe, né? E aí, quando É, você é mãe, o tudo muda. foco, né? Enfim, o foco está completamente. Apesar de eu não postar muito foto do meu bebê, mas acabo falando muito mais sobre Sim, isso. Mas são podem me ciclos. procurar e aí, enfim, experimentar a prática. Eu sinto que não, as pessoas, né, falam. Você fala, a gente não tem a dimensão do que é essa prática, precisa mesmo experienciar. Então, quem tiver o desejo, tem uma turma frequente, né, Hum, contínua, às segundas-feiras, às 20 horas. Então, essa turma é coletiva, online, e certo. aí horários individuais a combinar para quem tiver interesse de viver essa experiência. Ai, perfeito. Nossa, já estou colocando aqui na minha agenda de desejos, na minha agenda de desejos. Venha, Ai, venha. Marília, muito, muito obrigada, querida. Olha, um beijo imenso para você. Foi um prazer, assim, sabe, especial mesmo, né? Te ouvir, é muito gostoso te ouvir. Você fala com muita clareza, com muita sensibilidade, com muita propriedade. Então, aproveite isso, porque você é uma menina que sobra talentos. Sobram Obrigada. talentos aí, e eu tive a sorte, né, de ter você por aqui, e quem está nos acompanhando também. Muito, muito obrigada, viu, querida? Um grande abraço Agradeço. para você, tá Até bem? mais, agradeço. Agradeço a escuta, agradeço o convite. Tá ótimo. Obrigada, querida. Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você.